O meu nome é Vilma Souza Lampe. Eu nasci em Porto Alegre em 6 de maio, no ano de 1925, na Rua do Arvoredo. Tem tanta coisa para contar que é uma coisa de louco. Eu sou uma menina que agora, com essa idade que eu estou, eu agora estou com 93, que coisa séria, né? Eu me lembro de tudo que aconteceu desde pequenininha. A minha mãe, os pais dela eram alemães. O meu avô era austríaco. A minha avó era de Berlim. Mas a história foi assim. O meu avô, ele viaja muito de navio para cá e para lá. Ia para a Alemanha e voltava. Ele que cuidava ali da lenha, porque botar o carvão, né? Ele tinha 2 metros de altura. Aí, um dia ele viajando, e ele viu uma moça no navio que ele simpatizou com ela, né? Ela tinha 1,5 metro de altura, tadinha. Mas era baixinha. Mas ele gostou muito dela. Aí, conversando, aí ele veio a descobrir por que ela estava ali. Ela estava ali porque ela ia casar com um rapaz que era católico e a mãe e os pais não queriam. Então deram para um casal para trazer ela para o Brasil. Mas no navio ele se apaixonou por ela e ele casou com a minha avó. Eles tiveram 6 filhos. Meu pai era bugre. Como ele não gostava daquela vida de viver como bugre, porque o meu pai era muito inteligente, por isso que ele veio para a cidade. Ele era um homem assim de positivo, né? Na pensão onde ele esteve, tinha um moço que era tuberculoso e ele não sabia. E ele veio morrer cedo por causa disso, mais ou menos com 37 anos. E a minha mãe ficou viúva com 28 anos, com 5 filhos. Eu não contei que a minha mãe era alemã. Ela foi trabalhar de lavar roupa e meu irmão mais velho, que tinha 10 anos, foi trabalhar numa firma que fazia flete. E aí nós fomos vivendo. Meu pai deixou um tutor para olhar para os filhos dele, né? A única coisa que ele achou melhor de tudo era tirar as meninas do mundo e botar num colégio. Então eu fui criada em um orfanato Nossa Senhora da Piedade. Pois lá eu fiquei 5 anos. Mas aconteceu uma coisa muito séria lá. Tinha uma irmã, quartas e sextas ela saía para a rua e levava uma órfã para pedir esmola para o orfanato. Até que um dia chegou a minha vez. Casualmente ela veio aqui na Avenida Pátria, numa senhora alemã que tinha um cachorro policial. Eu tinha 11 anos. Eu gosto muito de passar a mão assim, para fazer assim, como é que se diz, numa cerca, assim, fazer um movimento. E eu fiz nas margaridas. E o cachorro não gostou, me mordeu a minha perna. Nós pegamos o bonde e fomos para o colégio. Mas começou a me doer, eu chamei a irmã e disse para ela. Aí ela me fez curativo, mas não adiantou. Eu ganhei uma infecção na perna e me levaram para o Hospital São Francisco para poder cortar a perna, porque não dava mais para salvar. Aí a minha mãe foi lá, diz ela que fez promessa para Santa Teresinha, e os médicos lutaram muito, fizeram o que puderam, e eu consegui me salvar. Aí eu voltei para o colégio, com 15 anos eu saí e vim morar aqui em frente desta casa. Em frente desta casa morava o meu futuro marido. Ele era bodegueiro e eu sempre vinha comprar as coisas para a mãe aqui. Aí passou-se os anos, terminou, para encerrar a história, terminou me casando com ele. Aí ficamos aqui, né?
E o meu marido ficou com a loja, ficou com o armazém, uns 15 anos mais ou menos. Aí eu falei para ele assim, vamos botar uma loja? Ele disse, é muito difícil, é muito caro. E nessa época ele era técnico de voleibol, né? Como eu jogava também, né, no time dele, e ele teve um convite lá em Santa Catarina para fazer um jogo, né? Aí eu fui junto, mas eu, devido ser muito baixinha, ele não me botava quase, né? Então eu saía a passear assim toda feira e tinha uma roleta muito interessante. Eu rodeava 5 vezes e ganhava 5 prêmios. Ganhei fazenda, ganhei colcha, ganhei um monte de coisa que era de loja. Quando eu cheguei com aquilo, eu tenho que vender isso aqui, né? Eu sugeri de novo para ele e ele achou melhor. Aí nós começamos a mudar devagarito. Então, fizemos um esforço e conseguimos. Eu sempre gostei muito de coruja. Quando eu era pequena, que o meu tio ia no mato caçar, ele encontrou um filhotinho de coruja e eu pedi para ele dar para mim. E eu levei para casa. Então eu brincava muito com aquela coruja, amava, porque a coruja ela faz cocôzinho branco e a casa fica toda pitituá assim branco, né? E com essa história eu botei o nome da minha loja Coruja Colorida. Aí começamos a botar a mercadoria da loja e começou a vir gente. Valeu a pena, foi um sucesso. Deixa eu ver o que eu vou me lembrar de contar uma coisa interessante. Mas tem tanta coisa na minha vida, tanta coisa. Veio a Segunda Guerra Mundial, né? Eu passei a Segunda Guerra Mundial, muito trabalho, foi que nós resolvemos passar para a loja. Mas também temos problemas muito sérios quando entrou a ditadura, né? Veio a guerra e veio a caristia, né? Aquelas coisas todas, que não tem manteiga, não tem feijão. Eram essas coisas que a gente vendia, né? Aí um dia eu estava atendendo uma senhora e nós vendíamos palha para fazer cigarro. E essa senhora veio buscar palha e o erro fazia cobrança fora de bicicleta porque a coisa estava muito ruim. Aí então o que aconteceu? Eu acendi uma vela para procurar e pegou fogo nos papéis, né? E começou o tal de incêndio, né? Então as vizinhas sabiam que aquela senhora ali lavava roupa e estava os tanques cheios, formaram uma fila e todo mundo com o balde conseguiram apagar o fogo, né? Quando os bombeiros chegaram, o fogo já estava apagado. O negócio de ter pouco dinheiro, aí o que se fez? Nós trabalhávamos muito com linha, né, e bordado. Veio o representante da linha e perguntou para mim assim, a senhora não gostaria de ensinar esses bordados que a senhora sabe? A senhora vai ter que viajar todo o interior do Rio Grande do Sul. Então eu saía uma semana, ficava no interior lecionando, eles pagavam toda a despesa, tudo. Eu ganhei tanto dinheiro nos 3 anos que deu para pagar tudo que era conta. Valeu a pena, mas eu sofri. Eu sofri por causa das minhas filhas, né? Que eu sentia saudades delas, né? Até que um dia eu estava lecionando lá em Dom Pedrito, mandaram me dizer que o ergo estava de cama muito mal. Tu precisa ir ligeiro para casa. O meu irmão tem um aeroplanozinho, então tu vai com ele. O nome dele é Jesus. Bom, se dá para ir, eu vou. É eu e o Jesus lá em cima, já pensou? Ele perguntou bem se eu tinha medo do ar, né? Eu disse, não tenho medo, não. Aí viemos muito bem, porque era um dia muito bom, sabe? Bem claro, a gente via tudo, né? Aí eu vim de avião para Porto Alegre, porque o erro estava com a hepatite, ele estava todo amarelo, assim, a pele dele toda amarela. Estava mal mesmo, né? Aí o doutor tratou dele, um bom doutor tratou dele e tudo, e ele ficou bom de novo, né? Para isso ele foi durar até 87 anos. Ele foi morrer com 87 anos.
O que mais que eu posso contar do Ermo, meu Deus do céu? Tem tanta coisa boa dele. O meu marido foi técnico de voleibol, mas era muito tímido, ele era muito quieto, ele gostava muito de ficar em casa. Ele fez a loja prosperar e ele foi 5 anos campeão aqui em Porto Alegre. Mas no mais assim, sabe, eu fui feliz em um certo ponto, porque eu amei tanto esse homem, o homem que eu amei na minha vida, muito, muito, muito. E eu sempre, interessante que eu sempre pedi a Deus assim, Deus, quando eu me casar, eu quero 6 filhas, porque aí eu formo um time de voleibol, né? Tive 2 filhas. Aí tá, primeira filha mulher, segunda filha mulher, depois não veio mais filho. E a minha filha, a Isabel, gostava muito de ginástica. Era a alegria dela, era a que mais gostava era de fazer ginástica, né? A Lisete, a mais velha, fez um concurso. A Isabel, como era professora de educação física, a Isabel namorou o Luiz, acho que uns 10 anos. E a Lisete também, a Lisete casou mais tarde. Eu amo tanto essas minhas filhas. Olha, faz 3 meses que eu perdi a minha filha, que ela era mais amorosa. Muito mais amorosa. Eu me acostumei com ela, porque toda hora ela estava... E ela foi uma menina assim muito dócil, muito, muito dócil. Agora, da minha Isabel, ela é uma criatura assim, ela se dá muito, muito, demais. Ela, desde que ela se formou como professora, ela foi uma professora exemplar. A Isabel teve 2 filhos, o Juliano e a Gisele. A minha neta e o meu neto tiraram faculdade de administração. O Juliano, mais excelente pessoa. Eu quero dizer assim, uma pessoa séria, sabe? Honesta. A Andréia é uma rica de uma moça que casou com meu neto, que é muito feliz com ela. E a Gisele casou com um rapaz, é muito feliz, graças a Deus. É um rapaz de responsabilidade, sabe? E a Lisete, a mais velha, teve só a Fernanda. Essa que se formou em advogada e que agora é defensora pública, né? E os meus irmãos? O meu irmão mais velho era excelente. Eu até fiz uma música para ele que eu dizia assim: meu irmão querido, meu irmão mais velho, quanto mais longe de ti eu sinto, quanto eu te quero. Foste um exemplo de filho, um dedicado irmão. És um exemplo de pai, agora um avô sem igual. Foi legal mesmo, ele chorava. O Edmundo. O Edmundo era uma coisa muito séria. Então nós íamos no colégio junto. Ele dizia que era meu namorado e eu gostava que ele dizia que era meu namorado. Então a gente vinha de mãozinha dada. Ele era muito teimoso, muito teimoso. Era para ele estudar, ele não queria estudar. Ele saía de manhã com a minha irmã, a Inês, eles saíam a andar em cima lá da pedreira. Eles iam para lá, ficavam todo dia lá. Nunca caíram, graças a Deus. A Inês, minha rica irmã, meu Deus do céu. Nós sempre fomos muito amigas. Eu que fazia tudo para ela, os vestidos dela, tudo eu fazia. Eu gostava que ela se divertia, ela gostava muito de dançar. Ela teve um namorado que era um médico, né? Então ela precisava estar sempre bem arrumadinha, né? E nos carnavais que ela ia, que ela gostava de carnaval, eu fazia as fantasias dela. Eu era muito amiga da minha irmã. Agora, quando eu vou lá, que ela está doente, eu chego lá, levanto ela assim, abraço ela e falo no ouvido dela assim. Eu acho que ela me ouve, não sei, mas eu nunca pensei isso para ela, nunca, nunca. Era uma boa mulher mesmo. Ela não podia ver ninguém pobre. Uma vez ela foi na casa de uma senhora e essa senhora estava fazendo roupa para os filhos, costurando à mão. Ela foi na loja e trouxe uma máquina de costura para a mulher e deu. Assim ela fazia. Era uma mulher muito. Ela não merecia isso que ela está passando.
O segredo para chegar aos 93 anos, tu não pode ficar com raiva de ninguém. Se tu acha que tu vai ficar com raiva, te isola daquela pessoa. Uma das coisas. Porque tu com raiva, tu fica doente. Outra coisa, não pode comer muito. Tem que comer pouco, mas uma alimentação bem sadia. E beber no mínimo, eles dizem 2 litros de água por dia. Não é bem assim. Nem toda pessoa pode beber 2 litros de água por dia. Tu bebendo 1 litro de água por dia é o suficiente. Eu vivi intensamente, eu tive erros e tive predicados, mas vivi sempre procurando o lado certo da vida. Fiz o que pude, porque teve tempos que eu vivi bem mesmo. Eu tive as minhas filhas, amei minhas filhas, criei elas com muito amor, adoro elas. A melhor época da minha vida, agora. Eu sinceramente, eu me considero uma pessoa feliz, porque eu soube driblar as coisas da minha vida que me prejudicavam. Eu procurei sempre assim, ser feliz, seja com o que fosse. E sempre tive a vontade de ajudar as pessoas. Aquela palavra de São Francisco de Assis, que é dando que tu recebe, porque quando tu dá, e sem intenção de querer de volta alguma coisa, é muito diferente. Mas eu me sinto feliz por isso, sabe? As pessoas me querem bem, não tem uma pessoa que me vê na rua que não me abraça, que conversa comigo, mas eu procuro fazer que a pessoa não saiba que sou eu que estou ajudando. Então isso me deixa feliz pelo que eu fiz na minha vida, né? De bom, assim, né? Então eu sempre me dediquei muito, sabe? Assim, eu gosto dessa coisa de me dedicar pro próximo. Por isso eu sou feliz, que eu faço o que eu gosto, o que eu quero.